Graça e paz, meus irmãos. Hoje é quinta-feira, hoje é dia 12 de novembro do ano 2020. A palavra de Deus aqui em Jeremias 31, versículo 35. Versículo 35. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia e as ordenanças da lua e das estrelas para a luz da noite, que fende o mar, bramando as suas ondas, o Senhor dos exércitos é o seu nome. Se falharem estas ordenanças de diante de mim, diz o Senhor, deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Assim disse o Senhor, se puderem ser medidos os céus lá em cima e sondados os fundamentos da terra, cá embaixo, também eu rejeitarei toda a descendência de Israel por tudo quanto fizeram, diz o Senhor. Lá nos Estados Unidos da América, um certo pregador, ele, no intuito de atrair rabinos ortodoxos para a igreja. Os irmãos sabem que os rabinos ortodoxos são aqueles judeus que usam aquela roupa preta com aquele chapeuzinho, com aquelas trancinhas que ora ali no Muro das Lamentações. Então eles são ortodoxos, eles não creem no Messias, né? Então, nos Estados Unidos da América, um certo pregador, ele no intuito de atrair aqueles judeus, os ortodoxos, para a igreja, ele fez um cartaz, né? E colocou na porta da igreja e colocou assim, como destruir Israel. E aí ele colocou lá aquele título, colocou a data da palestra. Era um bairro onde tinha muitos judeus ortodoxos, né? Aí os judeus passavam lá na porta, ficavam vendo aquilo lá e pensando assim, o que esse doido quer dizer com isso? Isso é uma loucura um negócio desse. Como destruir Israel? Aí eles combinaram, os judeus ortodoxos combinaram, né? Eles nunca tinham ido na igreja. Aí eles combinaram a turma lá e falaram assim, vamos ver no domingo o que esse louco vai dizer. O que ele quer dizer com esse título, como destruir Israel? Aí eles foram para a igreja, juntou aquela turma de judeu ortodoxo, né? E aí eles foram para a igreja. Chegaram lá, o rapaz lá, o pregador, começou o sermão. E ele disse, olha, hoje o nosso sermão aqui é uma receita, vou dar uma receita, como destruir Israel. Israel tem muitos inimigos. E para destruir Israel, os inimigos de Israel têm que seguir esta receita aqui. E os judeus ficaram assim assustados, os judeus ortodoxos, né? Vamos ver o que vai sair da boca desse louco aí, eles pensaram, né? Aí ele pegou e falou assim, vamos abrir a nossa Bíblia aqui em Jeremias, capítulo 31, versículo 35 em diante, que aqui tem a receita para destruir Israel. Aí começou, né? Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia, e as ordenanças da lua e das estrelas para a luz da noite, que fende o mar, bramando as suas ondas. O Senhor dos exércitos é o seu nome. Aí no versículo 36 já começa a receita. Aí diz assim, se falharem estas ordenanças diante de mim, diz o Senhor, deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Aí os judeus começaram a respirar aliviado. Falou, opa, olha aqui, ó. Não tem como, né? Não tem como. Se essas ordenanças, né, o sol, a lua, o Senhor que dá o sol para a luz do dia e a ordenança da lua das estrelas para a luz da noite, que fende o mar bramando as suas ondas. Então,
Se o mar falhar, se a lua falhar, se as estrelas falhar, o sol falhar, aí sim, se deixar de funcionar, se a lua deixar de funcionar, se o sol deixar de funcionar, se as estrelas deixar de funcionar, o mar parar de funcionar, aí o Senhor está dizendo aqui, ó, se falhar essas ordenanças diante de mim, diz o Senhor, deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Nunca vai acontecer isso. Israel, ele é o povo de Deus. Israel é a nação escolhida por Deus. Então não tem como destruir Israel. Os inimigos nunca vão destruir Israel. Nos últimos dias, Israel está ficando sozinho no palco das nações. Até mesmo os Estados Unidos vai abandonar Israel. O Brasil é aliado dos Estados Unidos, vai virar as costas para Israel. Todas as nações vão virar as costas para Israel. A Bíblia diz que todas as nações elas vão marchar para o Armagedon para destruir Israel. Quem luta por Israel é o próprio Deus, o próprio arcanjo Miguel é que vai lutar pela nação de Israel. Então, meu irmão, não fica confiando aí em aliança de Brasil com os Estados Unidos aí, porque o Brasil é amigo de Israel. Todas as nações vai virar as costas para Israel. Então, no versículo 37, aí fica bem mais claro ainda fica melhor ainda. Aqui está a receita mais forte. Aí os judeus messiânicos respiraram aliviados. Aliás, os judeus ortodoxos. Aí o pregador começa a dizer assim: assim diz o Senhor, se puderem ser medidos os céus lá em cima e sondados os fundamentos da terra cá embaixo, também eu rejeitarei toda a descendência de Israel por tudo quanto fizeram, diz o Senhor. Então, se você puder, os inimigos de Israel, aqui está a receita. Se os inimigos de Israel, eles puderem medir os céus lá em cima, se eles conseguirem medir o céu, e se se eles conseguirem sondar os fundamentos da terra cá embaixo, também eu rejeitarei. Deus ela é fiel, Deus ela é fiel. Se ele está dizendo aqui, ele cumpre, ele cumpre. Então, se os inimigos de Israel desejam destruir Israel, odeia Israel, faça isso então. É, mede os céus lá em cima, sonda os fundamentos da terra cá embaixo. Aí Deus vai honrar os inimigos de Israel e vai destruir e vai rejeitar a descendência de Israel. Também eu rejeitarei toda a descendência de Israel por tudo quanto fizer, diz o Senhor. Então aqui é a receita. Não tem como, meus irmãos, não tem como, é impossível, impossível. Aí os judeus messiânicos, os judeus ortodoxos, aliás, né, eles respiraram aliviados. Então foi uma estratégia que aquele pregador ele usou para levar os ortodoxos para a igreja. Então a gente tem que criar estratégias para evangelizar. Então foi uma estratégia que ele fez para levar os ortodoxos para a igreja. Como destruir Israel? Quer destruir Israel, inimigos? Quer destruir Israel? Cumpra então o que está escrito no versículo 37. Aí Deus vai te honrar. Aí Deus vai deixar a descendência de Israel de lado. Mas primeiro tem que medir os céus lá em cima e tem que sondar os fundamentos da terra cá embaixo. Aí Deus diz, o próprio Deus diz, eu também rejeitarei toda a descendência de Israel por tudo quanto fizer, diz o Senhor. Israel jamais será destruído. Israel está plantado na terra e ele nunca mais sairá de lá. Vou deixar esse texto para nós encerrarmos aqui a nossa mensagem, que se encontra no livro do profeta Amós, no livro do profeta Amós, que fala sobre isso aqui. Olha aqui, versículo Amós 9, versículo 15. Vou ler o 14 em diante. Aqui fala sobre a restauração nacional de Israel, né, que aconteceu em 1947, 1948. 1947 foi a resolução 181 da ONU, né,
Isaías 66, versículo 8, cumpriu, onde Israel foi criada em um só dia na ONU, no dia 29 de novembro de 1947. E no dia 14 de maio de 1948 foi a independência de Israel. Então aqui fala da restauração nacional de Israel. Tanto faz Oséias 9, 11 em diante, como Ezequiel 37, fala da restauração nacional de Israel. Então aqui em Amós, capítulo 9, no versículo de número 14, fala assim, ó, e trarei do cativeiro o meu povo, Israel. Então eles voltaram do cativeiro, né? Israel voltou, eles foram dispersos pelo general Tito no ano 70, na primavera do ano 70. Mas Deus ele prometeu trazer de volta e ele trouxe, a partir de 47 e 48. E trarei do cativeiro o meu povo Israel, e eles reedificarão as cidades. Isto é realidade em Israel, né? E eles reedificarão as cidades assoladas, isto é realidade lá hoje, e nelas habitarão, é realidade também. Plantarão vinhas, é realidade em Israel, eles plantam vinha lá hoje, e beberão o seu vinho, farão jardins e lhe comerão o fruto. Quer dizer, era uma terra que não dava nada, hoje é uma terra que mana leite e mel. Ezequiel 36 fala sobre isso, da restauração nacional da terra de Israel. Os montes precisavam de produzir para o povo que estava chegando, e eles chegaram. Então, era necessária a terra para que o povo voltasse, o povo voltou. Era necessária a cidade de Jerusalém para que Jesus volte. Jesus vai voltar em Jerusalém e ele vai estabelecer o reino teocrático. Então está tudo se cumprindo. A palavra de Deus ela se cumpre fielmente. Sem Jerusalém não tem reino teocrático. Sem povo judeu não tem reino teocrático. Então, a contagem regressiva para a segunda vinda ela começou em 47 e 48. Todas as profecias vão cumprir dentro desse período. Arrebatamento, a ascensão do anticristo, a grande tribulação e a segunda vinda em Jerusalém. Então Israel foi plantado naquela terra e nunca mais vai sair de lá. Versículo 15 fala sobre isso. Plantá-los-ei na sua terra, e não serão mais arrancados da sua terra que eles dei, diz o Senhor teu Deus. Ninguém arranca Israel da sua terra mais. Isso aqui é Bíblia, meu irmão. Isso aqui é Bíblia. E Deus ele é fiel. Então Israel está plantado lá e nunca mais vai sair de lá. Amós 9, versículo de número 15. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a todos. Tenham todos uma ótima quinta-feira na presença do Senhor Jesus. Amém.